Inter joga mal na estreia e apenas empata com o Bahia na Arena Fonte Nova pelo placar de 1-1. O autor do gol colorado foi Ener Valencia, que entrou no segundo tempo na vaga de Rafael Santos Borré. Te conto em detalhes a minha análise e o panorama dessa partida de estreia do Inter na Copa Libertadores, então fica comigo aqui depois da vinheta. Salve, gurizada medonha, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Camargo, repórter e setorista do Internacional. Quero te pedir para, antes de qualquer coisa, te inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o teu like, porque aqui temos conteúdos sobre o Colorado diariamente. Gurizada, o Inter empatou com o Bahia pelo placar de 1-1, o jogo terminou agora há pouco, começou às 19 horas lá na Arena Fonte Nova. A tão aguardada Copa Libertadores América, a tão aguardada estreia do Inter na competição continental, ficou de fora aí da Libertadores em 2024, retornou neste ano e fez uma partida um pouco abaixo da expectativa, né? É claro que o Bahia tem bons jogadores, ótimos jogadores, principalmente do meio para frente, tem um ótimo treinador, é muito bem treinado pelo Rogério Ceni, mas o Inter, na minha concepção, deixando bem claro aqui, na minha concepção, o Inter ficou devendo, principalmente em questão de estratégia, em questão de postura. O Inter abdicou de jogar por muitos momentos na partida, até me arrisco a dizer que foi em 80% ou 90% do jogo que o Inter esperou o Bahia atacar, ficou se retrancando, ficou esperando o Fernando jogando naquela linha de 5, que geralmente o Inter faz quando está muito sufocado no jogo, quando já está vencendo. Fez isso também quando já estava com um placar de 2-0 no Grenal da Arena nas finais do Campeonato Gaúcho. Fez isso diante de um Flamengo, que é um time extremamente superior em questão técnica. E eu não gostei da postura do Internacional no dia de hoje. Tá? Achei que o Roger errou na escalação inicial do time. Ele iniciando com o Wesley do lado, o Vitinho do outro e o Borré centralizado. Para mim ele erra. Mas eu até acho que o Carboneiro teria que ser o titular na vaga do Wesley. Não, acho que o Vitinho jogou mal também, mas acho que o Wesley tem que esperar um pouco no banco. Não vem fazendo bons jogos, não tem nenhum gol marcado na temporada. E obviamente o Ener Valencia titular na vaga do Borré. Mas, gurizada, antes de continuar falando do jogo, eu quero te contar sobre o nosso patrocinador, nosso parceiro aqui do canal, que é a Agropecuária Camargo, né? Que está há muitos anos no mercado, oferecendo o melhor de agropecuária, pet shop, banho tosa. Então, se quer o melhor para o seu pet, já sabe até onde ir. Vai até a Agropecuária Camargo, em compras acima de R$80. Tem entrega grátis para toda a Cachoeirinha. Então, gente, continuando sobre a partida, acho que se o Roger tivesse iniciado com o Ener Valencia desde o começo, algumas situações poderiam ter sido diferentes, inclusive o placar do jogo. Porque o Bahia começou principalmente nos primeiros 10 minutos dando muita pressão, pressionando muito o Internacional, e o Inter teve alguns contra-ataques desperdiçados, né? Teve um desperdício do Vitinho, teve um desperdício do Wesley, 2 gols feitos que poderiam ter mudado a história do jogo, principalmente do Vitinho. O goleiro Ronaldo fez uma baita de uma defesa. Mas acredito que o Inter tenha desperdiçado alguns contra-ataques justamente pelo fato do Borré não ter velocidade. O Ener Valencia é um cara muito... Além da... Claro, a fase do Valencia é muito melhor que a fase do Borré, tecnicamente. A gente não pode ignorar que o Valencia é um cara de força, de velocidade, que explora muito bem o espaço. A sua principal característica é essa. Foi assim que ele nos levou, nos ajudou a chegar até a semifinal da Copa Libertadores de 2023. Então, assim, acho que o Roger errou na escalação inicial. O jogo se desenhava, já se sabia que o Bahia iria atacar o Internacional, que tinha essa característica de pressionar o adversário desde o começo. O Rogério Ceni mudou o esquema para esse jogo diante do Inter, tirou um ponta, o Ademir começou no banco e colocou o Cauli junto com o Everton Ribeiro, que são 2 articuladores muito técnicos ali no meio de campo, e aí o Bahia tinha essa superioridade numérica na faixa central do campo. Então eu acho que isso também foi algo que atrapalhou o jogo do Internacional, além, claro, da escolha individual, né, de peças, mas também de postura e de organização do time em campo. Na minha visão, o Bruno Henrique fez o pior jogo dele com a camisa do Inter em 2025, muito abaixo hoje o Bruno Henrique.
não conseguiu acompanhar o meio-campo do Bahia, isso já por uma questão talvez física, não quero afirmar, mas acho que foi também pela parte física, o Jean Lucas patrolando todo mundo, que é um jogador de muita qualidade, também muita força, e o Bruno Henrique com a bola no pé também se atrapalhou em alguns momentos. Além disso, tomou um cartão amarelo cedo, algo também que dificultou. E aí eu acho que o Thiago Maia, aí entrou o Ronaldo no seu lugar, né? Claro, não entrou bem também o Ronaldo, mas acho que o Thiago Maia, ele entrou no lugar do Wesley, se eu não me engano. Entrou no segundo tempo pior que o Ronaldo e o Bruno Henrique. Porque o Thiago Maia, gente, ele participa da jogada do gol do Bahia, na qual ele parece estar meio dormindo, não acompanhou a jogada do atacante do Bahia, e depois tem mais uma falha coletiva da zaga, que o Jean Lucas aparece dentro da área sozinho para finalizar. Então eu acho que o Thiago Maia, ele foi sim um dos piores em campo, parece totalmente desconexo com a realidade, muito frio o Thiago Maia, sem ritmo talvez, desconectado, dormindo realmente, porque tem jogadores do Inter hoje, como eu falei, o Borré jogou mal, o Wesley jogou mal, o Vitinho não foi bem, mas todos correndo, se dedicando. O Thiago Maia parecia meio aéreo, meio dormindo, ficou devendo também na postura o volante do Internacional. E aí eu quero fazer um destaque, né? O Juninho estava fazendo uma boa partida, mas teve que sair, tem uma suspeita de lesão, e aí entrou o Agustín Rogel, que todo mundo tem um pé atrás com ele, acredito eu. Mas o Rogel, para mim, fez uma boa partida, jogou cerca de, 15, 20 minutos, fez boas intervenções, o uruguaio zagueiro do Inter, e eu gostei. Mas fica a minha preocupação, obviamente, com o Juninho para a sequência dos jogos. Até acho que o Juninho não deva jogar no próximo domingo, mesmo que tenha condições para ser poupado para quinta-feira, né? Porque domingo o Inter enfrenta o Cruzeiro e na quinta-feira entra em campo pela Libertadores novamente. Então faço destaques aqui. Bryan Aguirre, gostei do jogo do Bryan Aguirre, e se não fosse o chute dele de fora da área, o Valencia não teria feito gol no rebote do goleiro Ronaldo. O Antony, para mim, mais uma vez, sem passar qualquer tipo de insegurança, um goleiro muito seguro, né? Quando teve que fazer cera, foi lá e fez cera para tentar esfriar o time do Bahia. O Antony bem demais mais uma vez. Vitão e o Rogel, que eu já acabei de citar, o Vitão foi muito bem mais uma vez. E claro, né, para mim o craque do jogo, pelo simples fato de ter evitado a derrota, Ener Valencia, que para mim é titular do time do Roger Machado, pelo menos em jogos de Copa Libertadores. Por exemplo, se tiver que poupar alguém, eu pouparia o Ener e não o Borré, sabe? Então eu acho que já tá mais do que na hora do Ener ser titular e do Carboneiro também. E aí eu vou contra a boa parte das pessoas, pelo que eu tô vendo nas redes sociais, dizendo que o Vitinho tem que ir pro banco. Eu já discordo. Eu acho que o Vitinho não jogou bem hoje, mas eu prefiro manter o Vitinho no time e tirar o Wesley, que pra mim tá jogando menos ainda do que o Vitinho, e o Vitinho tem uma contribuição muito importante na hora de recompor. Então eu escalaria o Carboneiro na esquerda, o Vitinho na direita e o Ener Valencia como referência. Seria essas mudanças que eu faria para os próximos jogos. A gente vai ter que avaliar a situação física, a situação clínica do Juninho, né? Obviamente, porque já está substituindo o Vitor Gabriel. E aí hoje o Rogel teve que entrar. Então vamos observar nos próximos jogos qual será a condição do zagueiro Juninho. O Ener é o artilheiro do time, né, com 6 gols, é artilheiro isolado do Inter na temporada com 6 gols marcados, foi importantíssimo no Campeonato Gaúcho, foi muito importante hoje, então eu acho que dessa vez o Roger não vai, acho que ele vai me ouvir, eu e boa parte da torcida do Inter, acho que o Ener tem que ser o titular do time. O Inter volta a campo no domingo, tá, 6h30 da tarde contra o Cruzeiro no estádio Beira-Rio. É bem possível que o Roger faça algumas mudanças por conta de desgaste. Acho que o Fernando deve ser um dos primeiros a ser sacado, do time para enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro também jogou no meio de semana, pode ser que também tenha algumas alterações, jogou pela Sul-Americana, mas teve 2 dias a mais de descanso que o Inter. Joga às 6h30 do domingo contra o Cruzeiro, e na outra quinta-feira, dia 10, 19 horas, Inter e Atlético Nacional da Colômbia, que até então é o líder do grupo, tem 3 pontos, venceu o Nacional do Uruguai pelo placar de 3-0 jogando na Colômbia na noite de ontem. Então se chegou até aqui, deixa teu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Eu volto amanhã com notícias do Colorado
Então é isso. Me sigam no Instagram também, @_o Gabriel Camargo, e eu vejo vocês. Até mais!